Eu acho que o Bacurau, ele por ele ter esses olhinhos também, o símbolo, né? Essa metáfora que ele atingiu, ele escolheu o Bacurau para isso. Foi o que ele escutou. Ele chama Benedito porque foi assim que a mãe o cantou. Não sei se a mãe tivesse cantado o João Bacurau, o Joãozinho Bacurau, seria talvez Joãozinho Bacurau, mas o Benedito é um nome muito emblemático no Brasil também. São Benedito é negro, né? Tem é um nome muito brasileiro, brasileiríssimo, né? Antigo, então tem essa coisa forte. E o Bacurau sinaliza situações, ele aparece para sinalizar um momento bom e um momento ruim. Ele vem aflito quando algo de ruim está acontecendo, quando um menino está carente, quando um pai está ausente. Ele vem feliz quando um clima se instala. Ele não é capaz, como ele diz, não é como uma fada que pode transformar rapidamente as coisas, mas ele pode estar dentro da construção. É um símbolo muito bonito. O Bacurau, acho que ele, por esses olhos, ele... Agora, eu acho que ele fala muito ao adulto, a esse adulto que tem como alicerce essa criança, vai falar para o adulto mergulhar e pensar nas suas questões. Muitos jovens, na época em que nem se distinguia tanto o que era literatura infantil, o que não era literatura, aprendia a ler na biblioteca do pai, pegava o livro e não precisava estar entendendo a mesma coisa que o pai tinha entendido. Então é muito comum, nós temos muitas pessoas que leram livro de adultos, entendeu? Que foram atraídos por alguma coisa que tinha ali dentro. Porque, na realidade, a leitura, como eu falei antes, ela nasce fora do livro. A leitura nasce de um desejo de busca. E o livro é um mundo sem fim. Sem fim. De tesouros. Tá certo? Então, na realidade, quando eu procuro um livro por um dos motivos, o que me move é essa busca. Mas eu tenho que ter tido a curiosidade antes. O que eu vejo, assim, que eu faria observações com algumas restrições, a forma como a literatura é colocada para as crianças, é como se elas tivessem que ter um desejo de ler determinados livros. E não é exercitado dentro de uma ambiência a vontade dele procurar no livro, de ir para aquele livro com essa necessidade de descoberta. Eu tenho um amigo que é de Ponta Grossa, no Paraná, o Eno Teodoro Vanck. Ele tem um texto que fala quando ele era criança, em Ponta Grossa, que ele cantava o hino nacional, que dizia assim, do que a terra mais garrida, e aquilo ele cantava com o peito tão cheio, margaridas, porque ele viu os margaridais em Ponta Grossa, você está entendendo? Então não interessa, ele não deixou de se emocionar, não deixou de cantar. O Adoniran Barbosa tem uma música que é e além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe... Como é essa música, hein? Ali chegar, sou filho... Trem das 11. Trem das 11, do Adoniran Barbosa. Sabe como era que eu cantava essa música quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade? Eu tinha vergonha dessa música. Porque eu entendi o seguinte, e além disso, mulher... porque a música é assim, e além disso, mulher, tem outra coisa, outras coisas. Tá. Eu botava uma vírgula que não existe. E além disso, mulher, tem outra coisa. Em vez de ele estar falando, e além disso, mulher tem outra coisa, eu achava que tinha outro sexo, tá certo? Então, essas coisas são maravilhosas. Eu valorizo isso demais. Então, eu não tenho nenhum medo de dar um texto mais sofisticado para uma criança, porque ela vai depurar dali de dentro o que está ao alcance dela, o que está Isso é uma criança em situação normal. Né, gente? Se você pega uma criança que não está numa situação normal, tem um problema de não gostar de ler, de rejeitar, aí é outra questão. Mas em situação normal... Você dá um texto para uma criança, um texto do Bacurau, não precisa ela entender, não. Aliás, entender é a segunda coisa ou a terceira que a gente precisa querer fazer. A gente precisa aprender a sentir. Imaginar. Imaginar. Imaginar é uma forma depois de é que vem esse entendimento, negócio de entender. Né? É uma forma de entendimento, imaginar, né? Mas na hora que a Bia estava falando do Benedito... Pensei que você tinha esquecido. Pois é, dessa vez eu lembrei. Você tem uns Beneditos, tem inclusive uma música que você... Pois é... Interessante. O nome do meu violão é João Sebastião Benedito de Souza. É o nome dele. Eu fiz um samba, eu fiquei pensando que coisa incrível isso. Só um instantinho. Né? É justamente isso aí que eu ia pedir. Porque nós estamos encerrando, já infelizmente, a hora nos determina isso, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria justamente pedir à Bia
que com o Benedito, João Sebastião Benedito... Será? Pode ser a do violão Cante mesmo? a música do Benedito. Então tá, esse é o meu Benedito. Tem que contar antes, né? Esse meu violão... Ai, desafinou um pouquinho. Vou falar enquanto eu afino rapidinho. Esse meu violão não é esse que se chama... Eu tenho alguns violões, claro, quem trabalha com música não tem um instrumento só, porque um é para gravação, outro é o que você toca em casa, outro é que entra no pedalinho, outro é que vai fazer a música, que vai para a fazenda, para o sítio fazer, o outro é o violão elétrico. Mas o meu Benedito Bacurau, o violão, no caso a entidade, o violão que me ajuda a compor, chama-se João Sebastião Benedito de Souza. Então, meus 5 violões têm esse nome. A criança que me conhece pensa que eu estou sempre com um que se chama o João Sebastião Benedito, mas todos eles se chamam, né? E esse nome, por que eu escolhi? Ou pela magia que Benedito tem, bendito, né? Como ele é, ou porque é tão brasileiro. Eu quis escolher 4 bem brasileiros, João, Sebastião, Benedito de Souza, para poder sair música brasileira daqui. Uma coisa a mais, João né? Sebastião. João Sebastião Benedito de Souza é o nome do meu violão. O mundo todo cabe bem na palma da minha mão. Quando eu toco com meus dedos o João Sebastião, o mundo todo cabe na palma da minha mão. Quando eu toco com meus dedos o João Sebastião. Aí eu tinha lido um livro de criança, um livro de parlendas, que tinha uma adivinhação que falava assim: o que é o que é? São 6 mortos esticados, 5 vivos passeando, mas os vivos estão calados e os mortos estão cantando. Da literatura oral. Aí eu musiquei. São 6 mortos esticados, 5 vivos passeando, mas os vivos estão calados e os mortos estão cantando. São 6 mortos esticados, cruz credo, 5 vivos passeando, mas os vivos estão calados e os mortos estão cantando. O que é, criança? Os vivos são os dedos que eu tenho na minha mão e os 6 mortos são as cordas do João Sebastião. Os vivos são os dedos que eu tenho na minha mão e os 6 mortos são as cordas do João Sebastião. João Sebastião Benedito de Souza é o nome do meu violão. O mundo todo cabe bem na palma da minha mão. Quando eu toco com meus dedos o João Sebastião, Sebastião Benedito, Sebastião. Chegamos ao final de mais uma edição do Literato, programa produzido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontramos no próximo programa, quando discutiremos sobre a vida e a obra de mais um grande escritor. Até lá!